Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, notícia e atualização na hora do seu almoço, ao vivo de segunda a sexta pela Conecta Mais TV, contando com o apoio da Universidade de Caxias do Sul. E nós abrimos as nossas notícias destacando a nossa câmera de rua, mostrando como está Nova Prata nessa manhã, em que a temperatura está na casa dos 12 graus. Céu nublado, tivemos alguma garoa, o sol brilha entre nuvens e assim vai sendo o nosso dia de outono. E para começar, falamos sobre as atualizações climáticas e as informações de como você se prepara, porque o friozinho está chegando. A semana começa com ar frio e sol no Rio Grande do Sul. A segunda-feira terá marcas amenas e a sensação de frio no começo da manhã e no final da tarde estarão presentes em várias regiões. Será uma segunda-feira marcada pela oscilação e as temperaturas podem variar da casa dos 10 graus até os 22 graus, conforme informações. A segunda-feira também na Serra Gaúcha iniciou com temperaturas mais baixas do que nas demais partes do estado e as máximas não passarão dos 19 graus. Hoje pela manhã o termômetro marcava 9 graus de temperatura. O sol aparecerá em todo o estado e a presença de garoas esparsas poderá ser vistas aí em diversas cidades, inclusive as nossas. E já que o inverno chegou, uma informação que vem a calhar com a estação. Em um caso raro, uma pinha, um galho de araucária, aliás, produziu 16 pinhas e pesquisadores acreditam que o galho teve uma nutrição diferenciada. O caso aconteceu na cidade serrana de Santa Catarina de Bocaina do Sul e foi registrado aí. O pinheiro tem 10 a 12 metros de altura e recebeu num único galho 16 pinhas, o que chamou a atenção de todos os moradores e o fato foi notícia até no Brasil inteiro. Inverno chegando, pinhão na chapa, na água, no sapeco, enfim, os costumes da região sul. Nas notícias da nossa região, os destaques dessa manhã, vamos para a página do município de Nova Prata, onde fica um alerta. Cuidado com fake news. O CRAS informa que não há nenhum processo seletivo para a contratação de funcionários na Secretaria de Assistência Social e, caso isso ocorra, será divulgado pelos meios convenientes. Então, a Prefeitura pede-se que não se acredite em notícias falsas. Na informação da segurança para a cidade de Paraí, foi registrado uma dupla tentativa de homicídio em uma discussão entre vizinhos no interior. Isso foi ainda no último sábado, na comunidade da linha Salete. O fato ocorreu por volta das 19 horas. Segundo o registro da Brigada Militar, a central recebeu informações em que em uma estrada, 2 vítimas com ferimentos pelo corpo estariam conscientes. O casal foi agredido com arma branca e informou que os agressores eram 3 homens que residiam na proximidade, ou sejam, vizinhos. Os motivos não foram mencionados, porém, uma disputa por área de terras poderia ter desencadeado a ação delituosa. Avançando pelas notícias da Serra Gaúcha, que são destaques nessa manhã, a Tua Serra está se mobilizando para buscar uma reunião junto ao secretário de Turismo, Ronaldo Santini. Na próxima quarta-feira, dia 28, a Tua Serra, que age em diversas cidades, inclusive nas nossas, com programas de desenvolvimento das áreas do turismo, buscará uma reunião com o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini. Devido ao histórico do deputado ser um conhecedor da Serra Gaúcha, a entidade tem como objetivo estabelecer um relacionamento mais próximo que possa vir a resultar em ações frutíferas para a região uva e vinho, com um grande destaque no trabalho a ser realizado em defesa dos municípios gaúchos na assessoria do gabinete do senador Sérgio Zambiase. Santini construiu sua experiência política há 16 anos no Congresso Federal em Brasília. Ele é natural de Lagoa Vermelha, é advogado e suplente de deputado federal. E agora a Tua Serra
busca esse estreitamento a fim de trazer para próximo das cidades da região da uva e vinho e das termas da longevidade a atuação presente da Secretaria Estadual de Turismo, setor que foi fortemente impactado pelas medidas restritivas do governo do estado. Em Farroupilha, o destaque é conhecido de muita gente. O Centro de Compras Farroupilha comemora 24 anos de história. Lojistas vendem no atacado e no varejo para compradores que vêm de todo o Brasil atrás das malhas e outras ofertas que são disponibilizadas no Centro de Compras. Ele foi inaugurado no ano de 1997 e foi criado com o objetivo de atender lojistas do sul do Brasil que fazem suas compras no atacado. Tendo uma localização privilegiada, atende um grande número de consumidores e turistas que visitam a região da Serra. E no centro de compras, você encontra lojas para todos os estilos, que estão sempre dentro das novidades e com uma boa vantagem econômica. Moda feminina, masculina, infantil, pijamas, cama, mesa e banho, couros, acessórios, peles, tamanhos especiais, calçados, roupas de surf e esporte, malhas, jeans e lã estão entre as novidades trazidas pelo Centro de Compras. Ele atende sempre de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 18h30 e nos domingos e feriados, das 10 às 18 horas. E o telefone para contato é o 2109-8500. Nas informações também por Farroupilha, nessa manhã, um grave acidente foi registrado na RSC 453. Uma carreta acabou formando um L a partir de uma freada e 2 pessoas ficaram feridas. O motorista de um micro-ônibus tentou desviar, mas acabou colidindo frontalmente com outro veículo. O acidente foi nessa manhã por volta das 7h15 na altura da RS 453 na cidade de Farroupilha. Com o choque, 2 motoristas ficaram feridos e foram levados ao Hospital São Carlos. Conforme testemunhas, o caminhão trafegava no sentido Farroupilha-Bento Gonçalves quando o motorista teria freado ao avistar um pardal do sistema de monitoramento e até o momento que ele não estava multando este radar. E o veículo acabou atravessando a pista e o motorista do coletivo, que vinha em sentido contrário, tentou desviar e atingiu frontalmente a carreta e acabaram parando fora da pista. O trânsito ficou condicionado em meia rodovia até que os veículos pudessem ser removidos. Até o fechamento da edição, essas são as informações. Em Caxias do Sul, a falta de vacinas e o atraso no cronograma de entregas do Ministério da Saúde faz com que a campanha de vacinação seja suspensa e os idosos acima de 66 anos ainda aguardam o imunizante chegar. 3 pontos de drive-thru estavam organizados e 41 unidades básicas de saúde do município também. E para dar continuidade, estão aguardando novas doses chegarem. O município recebeu 86% das vacinas necessárias para imunizar o público de 66 anos e precisou interromper a sua campanha. O atraso nas vacinas atinge outras cidades também e conforme nós vamos recebendo informação, vamos repassando para você. Em Caxias também, o Sindicato dos Comerciantes comemora a possibilidade da ampliação no horário de atendimento dos estabelecimentos aos finais de semana. Após diversas reviravoltas como o distanciamento controlado, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho comemorou a garantia de atendimento concedida pelo governo do estado. Os estabelecimentos não tinham mais condições de ficar nessa eterna corda bamba e fechando ou abrindo. E agora com as novas regras de que podem ser atendidos até as 23 horas, isso garante o movimento presencial em diversos estabelecimentos que assim tentarão recuperar o fôlego dos seus negócios. Na Prefeitura de Caxias do Sul, a informação obtida diretamente com o prefeito Adiló de Domênico dá conta de que a ausência de reservas financeiras do município
elas acabaram sendo drenadas por conta do enfrentamento à pandemia. A criação da renda básica emergencial acabou sendo discutida pela Câmara de Vereadores, contudo, o prefeito adiantou que as reservas que o município possuía para atendimento de possíveis demandas acabaram se esgotando e o caixa da municipalidade nesse momento está negativo, com um orçamento extremamente afetado pela conta sanitária. Caxias do Sul, que é uma das cidades mais ricas do Brasil e acaba enfrentando esse tipo de situação que é comum a todos os demais municípios. O Sindilojas, por sua vez, entidade de representação dos lojistas, enviou uma carta aos deputados estaduais. A entidade formalizou no documento um pedido de apoio ao Legislativo Estadual a fim de intervir junto ao Executivo, buscando a alteração dos critérios do distanciamento. O Sindilojas vem de Bento Gonçalves e de sua regional, vem atuando desde o início da pandemia, buscando formas de flexibilização dos atendimentos. O presidente da Regional de Bento, senhor Daniel Amádio, entregou o documento no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, além do deputado Issur Koch, que atua junto ao combate à informalidade. Para os demais, a carta foi enviada por e-mail e nas informações também é falado sobre a pauta da educação e o retorno das atividades presenciais no sistema educacional. Entidades também formaram um grupo para acompanhar a concessão de rodovias na região da Serra. 3 das principais rodovias da região estão nos planos de concessão do governo do estado. A RS 122, a RS 453 e a RS 446 foram inclusas no pacote de parcerias público-privadas do estado do Rio Grande do Sul. Esse grupo tem licitação prevista para dezembro de 2021 e até lá o projeto de investimentos precisa estar pronto. Para isso, o grupo de trabalho foi formado por entidades empresariais, entidades da sociedade civil e prefeituras da Serra Gaúcha. A oficialização do grupo ocorreu na última terça-feira, dia 20, com coordenação do Conselho de Desenvolvimento Regional, o CORED, através da pessoa de Mônica Matia. O mesmo deve acompanhar e auxiliar o Palácio Piratini na preparação dos contratos. A intenção é de que sejam obtidas definições sobre as características dos investimentos e a forma como as concessões serão entregues às diferentes localidades nas quais as rodovias fazem trajeto. No Planalto Médio, a informação que nós recebemos pela rádio Uirapuru é que a Cavalaria da Brigada Militar realizou uma operação no bairro Cidade Nova. A primeira etapa da operação ocorreu na tarde de ontem através do 1º Esquadrão IPO, que realizaram ações de policiamento preventivo no bairro Cidade Nova, visando coibir aglomerações e perturbação do sossego alheio. Com o apoio de mais viaturas, foram abordados 20 veículos, 12 motocicletas e 74 pessoas, sendo confeccionado um termo circunstanciado por perturbação do sossego alheio. E a tropa dos cavalarianos atua largamente na segurança de Passo Fundo. Mais informações do Planalto Médio que nós temos: o grupo DIMED passa por reformulação e vira depósito em Passo Fundo. Inicialmente, a informação era de que o grupo encerraria suas atividades no município, porém, a unidade que hoje é distribuidora de medicamentos virará um depósito. E a informação dá conta de que a reformulação passará aí a ter a sua vigência, né, na sede localizada no bairro Vera Cruz há mais de 28 anos. E hoje a distribuidora de medicamentos é controlada pela Panvel Farmácias e vai virar um depósito para toda a região norte do estado. Em Lagoa Vermelha, o que chamou atenção no final de semana é o alto número de atendimentos que o SAMU teve que se dedicar entre a sexta-feira e o domingo. A informação dá conta que o SAMU de Lagoa Vermelha registrou nesse final de semana um dos maiores movimentos em toda a sua história. No sábado foram contabilizadas cerca de 5 ocorrências e no domingo
mais de 8 ocorrências foram solicitadas, dando muito trabalho para as equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Indo para as informações que nós temos nessa manhã a respeito do estado do Rio Grande do Sul, o grande imbróglio jurídico que foi causado nesse último final de semana, que fez com que pais ainda não soubessem qual a alternativa correta e legal, mandar os filhos para a escola ou segurá-los em casa. Isso porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs um agravo de instrumento pelo retorno imediato das atividades presenciais nas escolas, acerca da decisão judicial que já havia sido tomada no dia anterior, suspendendo a eficácia do decreto estadual. Agora, a situação acabou virando uma grande confusão e a nota oficial, na manhã de hoje, dava conta de que as aulas presenciais para os primeiros e segundos anos, ou seja, as séries iniciais, estariam suspensas. Com isso, a informação que nós temos é de que, até o momento, as aulas permanecerão suspensas e o Tribunal de Justiça irá decidir a partir das 18 horas sobre a continuidade ou não da suspensão. No domingo, enquanto decisões judiciais apontavam para que as atividades permanecessem interrompidas, escolas anunciavam que iriam receber alunos. Prefeituras já estavam programadas para retomar as aulas municipais e as escolas particulares também da mesma forma. Contudo, nos últimos capítulos dessa disputa entre o governo do estado, acabou chegando à justiça, que se pronunciou sobre a manutenção da proibição do ensino presencial em escolas. Tudo virou um grande trabalho a partir dos operadores do direito, fazendo com que a gente entrasse nessa situação de uma verdadeira bagunça institucional. O governo do estado, de um lado, querendo manter a bandeira preta e a sua cogestão para a bandeira vermelha, onde as atividades de ensino seguem suspensas, mas buscando um atalho para facilitar o retorno às escolas públicas. Para retornar de fato, a bandeira teria que ser vermelha, mas aí as regras de cogestão seriam da bandeira amarela, e aí estaria posto uma grande confusão. Ou seja, o governo do estado criou esse problema na sexta-feira e agora tem que lidar com ele. De outro lado, a sociedade clama pelo retorno do ensino nas fases iniciais e a vacinação dos professores e profissionais da área da educação. O impasse é bastante complexo e o judiciário se posicionou que até o momento as aulas devem permanecer suspensas. E foi o que o governo do estado fez nessa manhã, contudo, por volta das 7h40, quando muitos estabelecimentos de ensino já recebiam os alunos, quando os pais já haviam entregue aí as crianças nos colégios e a confusão acabou sendo feita. Outro fato que chamou a atenção no final de semana é que a juíza que determinou a suspensão das aulas através de medida liminar teve aí um protesto realizado em frente à sua casa em Porto Alegre. A Júris, que é a Associação dos Juízes, acabou repudiando o fato. A juíza, que mora no bairro Auxiliadora e deferiu as suas decisões de acordo com o entendimento no processo, acabou sofrendo aí repreensões em um protesto de forma pacífica. Com panelas e batendo palmas, pais de crianças pediam a mudança da decisão. A Júris, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, emitiu uma nota de repúdio sobre essa movimentação em frente à Casa da Magistrada, e este episódio do retorno das aulas presenciais ganhou aí contornos bastante dramáticos, por assim dizer. Entidades acabaram, por fim, criando um comitê de crise para resolver a situação da volta às aulas e em defesa da vacinação e a retomada segura. De acordo com informações da radiodifusora, diante dos descumprimentos da decisão judicial do SINP, que é o Sindicato da Indústria das Escolas de Ensino Privado, e de alguns prefeitos sobre a liminar expedida pela primeira vara da Fazenda Pública,
foi criado o Comitê de Volta às Aulas do Rio Grande do Sul, integrando diversas entidades e parlamentares a fim de entender o problema e buscar uma saída uniforme para esta situação. Esperamos que assim os pais possam ter aí uma orientação correta sobre o que fazer, porque esse final de semana foi uma verdadeira vergonha. As notícias davam conta de que o decreto autorizava o retorno, o embate no judiciário e as informações desencontradas faziam com que todo cidadão ficasse se perguntando o que de fato vai acontecer, e hoje pela manhã muitos pais levando os filhos às escolas e depois tendo que voltar para buscá-los porque as escolas estariam fechadas. O governo do estado criou essa situação e agora precisa ser resolvida, porque não adianta dizer uma coisa e fazer outra, em palavras simples para o cidadão entender. Seguindo com as informações, a última notícia que nós temos atualizada sobre a segurança aqui no estado do Rio Grande do Sul, pela terceira vez uma ocorrência semelhante é registrada na região do Vale dos Sinos. Um boneco usando a farda da Brigada Militar foi colocado na RS 239 em Novo Hamburgo. É a terceira vez que uma situação dessas acontece nas rodovias desde a semana passada. Inclusive, na semana passada, uma ameaça de bomba foi avisada que estaria junto com o boneco fardado com roupas da Brigada Militar. A Polícia Civil investiga qual é a origem desse tipo de acontecimento. Antes do nosso intervalo comercial, as informações do plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, falando sobre o atual momento da pandemia em Nova Prata e em toda a região. Depois do intervalo, nós retornamos com as notícias do Brasil e do mundo. Fique conosco aqui no Expresso Meio-Dia. Olá a todos. Desejar a todos um ótimo dia. Queria colocar para todos vocês a referente à questão da vacina, que semana passada alguns municípios anunciaram a vacinação das segundas doses e acabou faltando algumas doses dentro dos frasquinhos, então a gente teve que acabar não conseguindo vacinar todos, tá? E essas pessoas serão vacinadas na sequência, então vamos deixar todo mundo bem tranquilos, porém a gente está vendo agora como é que vai ser feito. Teve vários municípios que passaram pelo mesmo problema, mas a gente vai usar agora as vozes que estão chegando amanhã para vacinar esses grupos que ficaram faltando. Então, quero deixar todos tranquilos quanto a isso. É importante a segunda dose da vacina. Salientar a todos que fizeram a primeira vacina que façam a segunda também. Tem alguns locais que estão tendo dificuldade na realização da segunda dose. Aqui em Nova Prata, praticamente todo mundo está fazendo. Tá? Tanto que agora que faltou umas poucas doses nos frascos, já faltou vacina. Quer dizer que a gente está conseguindo vacinar praticamente todos os pacientes que fizeram a primeira dose. Então, também foi vacinado 62 anos, alguns municípios anunciaram 61. A gente optou por segurar um pouquinho, porque ficamos com medo que pudesse faltar doses, e ainda bem que vai ser vacinado somente na segunda-feira, porque ia faltar doses para 61 anos, mas amanhã chega mais, então 61 anos será vacinado segunda-feira. A gente também queria colocar a todos que o número de casos essa semana em Nova Prata foi 42 perante os 49 da semana passada. A situação parece que está estabilizando, mas ainda a gente está preocupado porque nos últimos 2 dias houve um aumento do número de casos e as internações também. Alguns pacientes, um paciente foi encaminhado para a UTI, a gente teve também 2 óbitos durante a semana de pacientes que já estavam na UTI. Ainda temos 3 pacientes internados em UTI e mais alguns no hospital. Uns estão indo bem, outros não tanto. Então, sempre salientando a todos aquela preocupação que devemos ter com aqueles pacientes de grupos de risco, não deixá-los se expor à contaminação, porque a vacinação parece que a próxima etapa vai ser para esses grupos. A gente nunca confirma de certeza, porque às vezes o governo muda de ideia. Mas tudo indica que seja grupos de risco. Provavelmente vai descendo por faixa etária e atingir o maior número de pessoas que são com comorbidades dentro dessas faixas etárias. Isso vai reduzir muito as complicações do Covid. Porém, essas pessoas ainda não foram vacinadas. Então, aguente, tá? Falta pouco
Dá mais agora 1 mês, 2, 3 aí no máximo, achei que a gente vai ter uma boa parcela da população também vacinada. Lembrando que a situação das UTIs no Rio Grande do Sul ainda não é tranquila, a gente está tendo dificuldade de encaminhar pacientes tanto com Covid como sem Covid ainda, mesmo portadores de convênio. Então, salientar que não há uma tranquilidade. Com relação à questão do comitê, o governador hoje, esse final dessa sexta-feira, ele deu uma flexibilizada nas normas, liberou algumas coisas, o decreto municipal tende a acompanhar as denominações do governo, porém, com relação à educação, temos que ver como é que vai ficar aquela situação da liminar. Então, é tudo uma situação que dia a dia vai mudando e a gente vai atualizando as pessoas. Então, a gente deseja que todos mantenham os cuidados, estamos pedindo à sociedade que não baixe a guarda, a pandemia está diminuindo de intensidade, mas ainda precisa avançar muito para que as pessoas possam voltar às suas atividades normais. Então, a gente deseja uma ótima semana a todos. Um abraço. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. La Parola Pizzeria. Viva a experiência. Sabores que surpreendem em um lugar encantador. Venha sentir a Itália. La Parola Pizzeria. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E no próximo Entrevistas, no dia 26 de abril, nós vamos receber Laurita Magoga e Rogério Marcos Dallagnol. Na pauta, os 25 anos da Service Contabilidade e toda a história da sua trajetória. É dia 26, às 21 horas, nós esperamos vocês. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor. Qualidade e facilidade a favor da saúde.
Retornando ao vivo para você nesse começo de tarde de segunda-feira, que a semana começou com o tradicional frio de inverno da Serra Gaúcha dando a sua cara. Nesse momento a temperatura é de 11 graus em Nova Prata, podendo chegar até na máxima dos 19. Ao fim do dia, as temperaturas novamente caem, então se você está saindo para trabalhar, leva um casaquinho mais pesado, porque à noite a temperatura vai cair e nós vamos retornando ao nosso ciclo do inverno. Nas informações dessa manhã no Brasil, o principal destaque que nós temos, começando pelo setor econômico, uma grande compra empresarial foi anunciada. O Grupo Soma, que é dono das marcas Farm e Animale, anunciou que vai adquirir a companhia Hering. Foi assinado um contrato de fusão e as ações da Hering saltaram mais de 30% nessa manhã. De acordo com informações, o Grupo Soma pagará mais de R$ 9 reais a ação à vista e mais 1,62 nas demais ações da companhia Hering para estar aí cingido às suas operações, formando um dos maiores grupos de distribuição e rede de revenda de artigos para vestuário. Segundo informações, as ações deram um grande salto nessa manhã. O negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Falando sobre vacinação no Brasil, as informações dão conta de que o mês de abril terá menos vacinas do que havia sido previsto e o cenário se reproduz para o mês de maio. Segundo informações do Ministério da Saúde, atualizando o número de vacinas recebidas em conjunto, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac, os números acabaram caindo em comparação com o que era esperado para este mês. De acordo com o cronograma, abril contaria com 20 milhões de doses da Fiocruz, AstraZeneca, Oxford, 5 milhões e 200 da Coronavac e 1 milhão de doses da Pfizer, no total de 26 milhões, número que ainda não se confirmou. E para maio também segue aí esta mesma linha, anexando mais números vindos da Pfizer e também da BioNTech. E o número seria de 32 milhões de doses que ainda devem vir a se confirmar. O aviso que é repassado pela Fiocruz e também por outras instituições médicas no Brasil dão conta de uma realidade que se confirmou no mês de março e foi contabilizada ao longo do mês de abril. Permanece como tendência a internação de pessoas com 40 anos, ou seja, mais jovens, e também as complicações que têm crescido nessa faixa etária. Especialistas da área médica alertam que a predominância de pessoas com até 40 anos nas estatísticas do Covid também estão migrando para a área da mortalidade, ou seja, a doença está fazendo mais vítimas e elas são mais jovens. Em Porto Alegre, desde o final do mês de fevereiro, os hospitais também indicam a mudança no perfil dos pacientes. Com o avanço da vacinação nos grupos prioritários, que é acima dos 60 anos, os hospitais têm recebido cada vez mais jovens e também adultos na faixa dos 40 anos de idade, que devem redobrar os seus cuidados. Quem eu sei que anda se cuidando muito bem é o seu João Luiz da Costa, que lá do Guabiju nos manda um bom dia, desejando uma boa programação. A sua participação aqui, seu João Luiz, é sempre diferenciada. Informação do Judiciário, agora do STF, o ministro Ricardo Lewandowski negou um prazo que a Anvisa havia solicitado para decidir sobre o uso da Sputnik V. O ministro mantém o prazo de 30 dias para análise do pedido de importação e essa decisão também impacta na continuidade da campanha de imunização. Haja vista que até agora nós temos aí apenas 3 vacinas comercialmente trabalhando, a Pfizer em número reduzido, a Coronavac e também a AstraZeneca. A vinda da Sputnik V seria mais uma vacina para ampliar a campanha de vacinação e o ministro havia determinado prazo de 30 dias. A Anvisa solicitou uma dilação desse prazo, o que foi negado. Aguardaremos a decisão administrativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por falar em informações
sobre a saúde e a continuidade da campanha de vacinação. Quem deu as caras nesse último final de semana foi o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que foi visto aí sem máscaras num shopping de Manaus. Ele disse aí as informações que estava sem máscara e foi orientado por seguranças a comprar o adereço. Já fora do cargo, né, ele acabou sendo fotografado caminhando sem máscara, dando um mau exemplo. Em Santa Catarina, a informação que nós recebemos é que uma briga em uma praia de Florianópolis acabou sendo concluída aí com um homem vindo a óbito após um confronto generalizado. Segundo testemunhas, o desentendimento teria ocorrido após uma festa clandestina na orla da praia e um homem de 29 anos veio a óbito na manhã de ontem, na beira-mar da Praia de Ingleses, região norte da ilha de Florianópolis. A polícia suspeita que ele tenha sido morto a pauladas após uma briga. Até o final da manhã de ontem, ninguém havia sido preso. Nas informações internacionais, com um oferecimento especial da Universidade de Caxias do Sul, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, nós damos conta de que a vacina de Oxford, aquela fabricada pela AstraZeneca, registrou 5 casos de trombose na França. Nenhum dos pacientes, todos com média de 63 anos, veio a óbito. O total de casos na França chegaram a 27, com 8 óbitos contabilizados após a aplicação da vacina da AstraZeneca, que ainda gera bastante polêmica. E a União Europeia anunciou nessa manhã, com informações do Deutsche Welle, que vai processar a farmacêutica AstraZeneca por descumprimento de contrato. A farmacêutica não teria entregue a quantidade prometida de doses da vacina contra a Covid e não tem um plano confiável para contornar esse problema, segundo a União Europeia. A empresa diz que a ação não tem fundamento e agora tudo será decidido nos tribunais do continente europeu, né? O processo será presidido aí a partir da Bélgica, sede da União Europeia, e a farmacêutica terá que informar a sua responsabilidade no atraso de fornecimento. Nos Estados Unidos, a informação que nós temos é que as medidas tomadas por especialistas em cibersegurança, ou seja, segurança digital, não são suficientes para impedir os ataques dos hackers russos, segundo informação da Casa Branca. O governo diz que os hackers responsáveis pelos massivos ataques cibernéticos ao sistema da SolarWinds ainda estão à espreita nas redes norte-americanas e a segurança digital virou pauta de segurança de Estado junto ao governo Joe Biden. E para quem não lembra a memória, hoje é dia 26 de abril e no ano de 1986, a usina nuclear de Chernobyl explodia os seus reatores, causando o maior desastre nuclear da história da humanidade. E uma das missões eram dos helicópteros usados para conter a radiação e as chamas que se espalhavam na, então, hoje, Ucrânia, ex-União Soviética. Os pilotos soviéticos realizavam uma perigosa tarefa e foram necessários mais de 4.000 sobrevoos até o incêndio no interior dos reatores da usina serem controlados. 35 anos do maior desastre nuclear, quando o reator de número 4 acabou explodindo, causando aí problemas por toda a Europa e erguendo os olhos da humanidade para os perigos da energia nuclear. O acidente de Chernobyl foi o capítulo decisivo para que a União Soviética fosse deposta 3 anos depois, em 1989, com as políticas da perestroika encaminhadas aí por Mikhail Gorbachev. O desastre nuclear não deu sustentação ao regime socialista soviético, que teve que abrir-se e liberar todas as ex-repúblicas, fazendo com que o leste europeu tivesse a queda da cortina de ferro. E para a gente encerrar, ontem à noite, apesar de não ter todo o glamour das etapas anteriores, o Oscar 2021 saudou seus ganhadores em Hollywood. A informação dá conta de que o filme
altamente premiado foi Nomadland, o grande vencedor de 2021, em uma cerimônia que fugiu do habitual para se adaptar aos tempos de pandemia. Outros prêmios também foram destaque, como os entregue aí a Anthony Hopkins, à altura dos seus 80 anos, que recebeu um dos destaques da noite. Para nós encerrarmos o Expresso Meio-Dia dessa segunda-feira, tivemos rodada do Gauchão, indo aí para as finalíssimas do campeonato regional, e ele, o Cartola de Nova Bassano, Tobias Betim, vem ao ar dar as informações do que você pode esperar para essa semana com a dupla Grenal, as finais do Gauchão e as demais notícias do futebol. Eu retorno amanhã às 10 para o meio-dia no seu Expresso Meio-Dia, notícia e atualização na hora do seu almoço. Agradecendo a sua audiência e desejando uma boa tarde. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais TV, no programa Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer o nosso tradicional comentário esportivo, falar, é claro, sobre futebol, falar sobre dupla Grenal. Uma boa semana a todos, vamos que vamos! Começando aqui falando sobre Grêmio que nesse último fim de semana agora, né, se credenciou aí para a próxima fase do Campeonato Gaúcho na liderança. Na primeira partida do técnico Thiago Nunes, o Grêmio venceu o Ipiranga fora de casa, começou lá no primeiro tempo arrasador, fez 3 gols aí em pouquíssimo tempo e depois acabou sofrendo 2 gols na segunda etapa, o que evidencia também um pouco do preparo físico, né? O Grêmio começa muito bem os jogos, depois acaba oscilando bastante. Mesmo assim, uma vitória importante, então o Grêmio credenciado aí na semifinal do Campeonato Gaúcho como líder aí da primeira fase. E claro, já projeta as próximas partidas agora. O Thiago Nunes mandou a campo aí no sábado contra o Ipiranga uma equipe mista, né? Alguns titulares, alguns garotos, e o Grêmio teve um desempenho bacana, especialmente, claro, no primeiro tempo, onde fez 3 gols. O adversário do Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho vai ser o Caxias. Caxias que se classificou aí como 4º colocado, com gol no finalzinho já contra o Pelotas, né? O Pelotas vencia por 1-0 e aí, no final da partida, o Caxias conseguiu empate aí, acabou se classificando com a derrota do Ipiranga. Então, a primeira partida vai ser no Estádio Centenário de Caxias, já no próximo fim de semana. Mas antes disso, o Grêmio, claro, vai atuar pela Sul-Americana, segunda rodada aí da fase de grupos, e enfrenta já um adversário, na teoria, mais difícil, né, desse grupo, que é o Lanús. Partida que vai ser na Argentina, na quinta-feira agora, às 9h30 da noite. Lembrando que na primeira rodada o Lanús também venceu. Ou seja, os dois aí estão dividindo a liderança do grupo, lembrando que a Sul-Americana só o primeiro se classifica aí para os mata-matas. Então uma partida bem importante para o Grêmio. Acredito que o Thiago Nunes vai já colocar o time titular, ou pelo menos um possível time ideal para ele nesse primeiro momento, até porque é um técnico que já foi campeão da Sul-Americana e acredito que vai querer mais uma vez brigar por essa competição. Então na quinta-feira o Grêmio tem uma parada difícil fora de casa contra o Lanús, refazendo, né, um jogo que foi histórico recentemente para o time do Grêmio também na Libertadores. O Lanús foi adversário da final de 2017 também da Libertadores, onde o Grêmio se sagrou campeão aí da Libertadores e agora vai ter um reencontro aí também lá na Argentina. Mas vamos falar agora de Inter, o Inter que também venceu aí no fim de semana, jogou em casa contra o rebaixado Sportivo, fez 5-0, um time misto também, quase de reservas, né? Destaques aí para jogadores bem contestados pela torcida, caso do Rodinei, que fez gol, deu 2 assistências, o próprio Nonato marcou, Zé Gabriel também. Então, é aquele jogo que, assim, o torcedor crítico aí fica meio que na dúvida. E agora? Será que esses caras realmente podem ter potencial de melhora ou foi um lampejo aí contra um time teoricamente mais fraco e que foi rebaixado aí para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho? Enfim, o Inter classificado aí em segundo colocado no Campeonato Gaúcho vai enfrentar o Juventude, que se classificou aí na 3ª colocação, depois de vencer o Brasil de Pelotas nessa última rodada. Então, o Inter joga aí também, começa jogando fora de casa, na primeira partida no fim de semana, aí na primeira semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Teoricamente, o adversário de Série A, né? Então, o adversário também não tão fácil. O Juventude que está se remontando, está trazendo alguns reforços, e aos poucos
poucos aí vai dando liga aí, um time que vai disputar a Série A e, claro, pretende primeiramente se manter na elite do futebol nacional. Mas enfim, falando de Inter, o Inter que já tem jogo nessa próxima terça-feira agora, né? É amanhã, melhor dizendo aí, uma partida importantíssima pela Libertadores contra o Deportivo Táchira, um jogo aí que o Inter precisa da vitória a todo custo. O técnico Miguel Ángel Ramírez já disse que o Inter vai em busca da vitória desde o primeiro minuto e, claro, uma novidade para esse jogo é talvez a presença do Taison. Tem uma tendência aí dele já fardar e dele pelo menos ficar como opção no banco de reservas. Então, com certeza é um reforço aí para o técnico Miguel Ángel Ramírez, o Taison aí podendo entrar de repente no segundo tempo. Acredito que titular é muito difícil, até porque ele fez poucos treinamentos com o grupo, então não está ainda 100% integrado, né? Mas, a princípio, ele fica no banco. Já que o jogo é amanhã, vamos tentar projetar um possível time do Inter aí para essa partida contra o Deportivo Táchira. É difícil porque o Miguel Ángel Ramírez tem sempre mudado muitas peças, né? Mas um possível time do Inter para essa partida tem Marcelo Lomba no gol, Heitor na lateral direita, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés na defesa. No meio-campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes ou Maurício, e lá na frente Carlos Palacios, Yuri Alberto ou Thiago Galhardo, Caio Vidal ou Patrick. Essas são as dúvidas do Inter aí também, dúvidas nas pontas, né, porque o Miguel aí teve mudado muitos pontos do Inter, e também nesse terceiro homem de meio campo, Praxedes ou Maurício, e claro, o Taison, quando estiver apto, com certeza briga também por essas opções como o terceiro homem de meio campo ou propriamente como um ponta, né, especialmente pelo lado esquerdo. Então, um possível time do Inter aí para enfrentar o Deportivo Táchira nessa terça-feira, 9h30 da noite. Então é isso, nos vemos aí na quarta-feira agora, falando mais aí sobre futebol, falando sobre esporte, e um forte abraço!